me... Né, cara? Minha câmera já começou desligando. Aham. Né? Mas vamos lá, cara. Então, esse papo aí, cara, James Webb trazendo uma grande revolução na pesquisa astronômica, né? E o Hubble já tinha sido, né? O Hubble já tinha sido um salto com aquele único espelhinho dele lá poderoso. E aí vem o James Webb com 5. E aí revela pra gente que a gente era realmente muito míope, né? Continua, né? Já tem aí o projeto de um novo telescópio espacial, né? Que vai ser ainda mais poderoso que o James Webb, né? Já estão trabalhando nisso. Isso só vai piorar, né? Certo? Só vai piorar. Então, cara, quais as Mas, implicações disso daí? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Quais as implicações dessas fotos? Nossa, eu não tenho nem palavra para descrever, porque são realmente absurdas, né? São absurdas. Como você então, acha que eu, isso impacta na sociedade, na religião, sabe? Na ciência a gente já tem uma ideia, né? Mas até porque é uma pergunta que a gente tem escutado falar muito das pessoas que são mais ignorantes, um pouco desligadas da ciência, né? Ou até não tem uma noção real, né, do quanto isso pode ser impactante em várias mãos, né? Em várias direções. Como você vê isso, cara? olha, se tem pessoas que perguntam isso para você, eu confesso que eu fico com inveja de você. Porque aqui na realidade individual, né, a realidade que eu frequento, né, ninguém fala sobre isso, né? Eu gostaria que essas imagens do James Webb tivessem implicações, gerassem algum Uhum. tipo de reflexão, perguntas, né? Mas eu não vejo isso acontecendo ao meu redor. Inclusive, foi por isso que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Porque, assim, eu acompanho o projeto James Webb desde que eu me conheço por gente, já faz 30 anos, né? Bem antes do Hubble ir para o espaço, né? Então, assim, esse projeto do James Webb já teve início antes mesmo do Hubble ser lançado, né? Uhum. Então, a gente está falando de 20, 30 anos de projeto, né? Então, uma coisa que é diferente da nossa cultura, aliás, né? Porque no Brasil, nós não temos projetos de 20, 30 anos. Em nenhum aspecto, né? Em nenhum aspecto. Acho que Nem, não tem muito nem de menos... 15, 10, 15 Não, anos. não, não. Então, é uma coisa bem diferente da nossa cultura, já tem um choque aí, né? Então, eu acompanho ansioso esse momento do James Webb, esse sucesso, né? Que dê tudo certo, que ele seja lançado, né? Que tudo corra bem e que ele comece a observar, né? O que ele se propôs a fazer. E, e aí eu vejo com muito entusiasmo, né? Os canais de TV, os noticiários, a Globo News, a CNN Brasil, né? Apesar desse viés político, desse momento político muito forte que a gente está vivendo, Uhum. eu vejo com muito entusiasmo essas redes de TV noticiando, né, o sucesso do James Webb e as primeiras fotos, inclusive, né? É tão importante isso para a astronomia mundial que o próprio presidente Biden foi quem anunciou, né, em uma aparição ao vivo, né, junto com a NASA, né, o advento do James Webb, e o sucesso, o lançamento e as primeiras Uhum. imagens, né, dada a importância que isso tem, né? Então, foi ninguém menos do que o próprio presidente dos Estados Unidos foi reivindicado, né, para fazer parte desse anúncio, né?
Ao mesmo tempo, voltando para a nossa realidade aqui, né? Parece um outro planeta, né? Literalmente. Eu vejo assim as pessoas olhando, obviamente, o noticiário, a web, as fotos e assim. E as pessoas não sabem direito o que elas estão vendo. Se elas não sabem o que elas estão vendo, elas também não sabem qual é a implicação daquilo, com que tipo de coisa aquilo está relacionado, e muito menos se aquilo tem alguma relação com elas. Muito doido Então, isso. então tem uma lacuna imensa de informação, né, que separa a população, né, geral de uma coisa como essa, e, a meu ver, não deveria ser assim. Né? Não deveria ser assim, não deveria existir essa lacuna. E não sou só eu que penso assim, né? A gente tem grandes pesquisadores e cientistas, como o próprio Marcelo Gleiser, né? Um grande divulgador de ciência, que faz esse papel de tradução, de tornar mais popular, mais gostoso, mais leve, né? Toda essa cadeia de acontecimentos e descobertas, né? E ele consegue com isso atrair o público em geral. Né? A gente tinha também o grande pioneiro de divulgação científica, o astrônomo Carl Sagan, que ele, assim como o Marcelo, ele tinha essa facilidade nas suas palavras, em traduzir o significado de todas essas pesquisas, de descobertas, em relação ao nosso dia a dia, em relação à nossa natureza, em relação a quem nós Ele somos. foi brilhante, né? No seu projeto e na produção da sua série Cosmos, né? Que foi revolucionária também. Ele ajudou Mesmo pra quem não assistiu a série Cosmos, conhece a série Cosmos. Sim. Né? Eu Foi a primeira atualmente vez que se tive... levou a Né? astronomia de forma tão fácil para a população, né? E foi E, além, né? Foi além da astronomia, ele entrou na cosmologia em si. sim, sim. Né? E eu atualmente tive uma aula de filosofia, né? Com um grande mestre dessa área, e ele não tinha assistido a série Cosmos do Carl Sagan, mas ele sabia do que se tratava. Ele mesmo mencionou a série quando eu falei para ele que vida, dentro do contexto filosófico, a palavra vida ela vai além da vida humana, né? Até porque a vida começou muito antes da nossa presença por aqui, né? E, e assim, nós, em termos de vida no planeta, nós somos um dos últimos a chegar, né? Então, eu estava conversando com ele justamente que a resposta à pergunta o que é a vida não pode ser respondida pela perspectiva humana apenas, né? Até porque nós somos uma das espécies, né, que são que são decorrentes de um momento específico em que a química se transformou em biologia. E esse momento em que nós ainda tentamos entender como isso acontece, né? Então, a gente não sabe muito ainda a respeito de vida, né? Mas voltando à questão do Carl Sagan, do Marcelo e do James Webb, eu, em função, né, de constatar que as pessoas olhavam para aquelas imagens e não sabiam, elas não tinham alguma reação, nem ruim, nem negativa, nem positiva, né, em função de não conseguir traduzir o que tem ali. Né? Em função dessa constatação, eu comecei a pesquisar, Alex. Comecei uma pequena pesquisa sobre sobre a curiosidade humana. Né? E, como qualquer tipo de pesquisa, quando mais você avança, maior, né, mais fundo é o buraco. Né? Então, Sim. é uma coisa que você não para de surgir novas perspectivas de análise, novas informações e por aí vai. Né? E, em função disso, voltando à tua pergunta original, eu gostaria sim que o James Webb tivesse uma implicação mais difundida nas pessoas, uma reação positiva, mas eu
tenho que dizer que dentro aqui da realidade que eu frequento, pelo menos, eu não vejo isso acontecer, né? E isso, como você deve saber, tem inúmeros fatores que explicariam, né, essa falta de reação, essa falta de uma capacidade de entender o que o James Webb está mostrando, né? Então, sobre essa pesquisa que eu comecei a fazer, a gente pode conversar bastante. Eu acho que a gente vai acabar falando bastante sobre isso, né? Mas eu queria voltar no início de tudo, cara, na questão do... Olha ele aí, Carl Sagan, Manda ele aí pra gente. né? Né? Carl Sagan. A gente deve demais a esse senhor, né? Não é verdade? Um grande divulgador de ciência, Uhum. mas com a capacidade que poucos cientistas têm de fazer, com poucas palavras, e palavras fáceis de serem entendidas, fazer uma associação. O que tudo isso tem a ver conosco? Ele consegue fazer isso como ninguém. Até porque as pessoas se perguntam, né? Por que gastar dinheiro olhando para o espaço com tanta gente passando fome? As pessoas se perguntam. E elas partem do princípio, a meu ver, equivocado, mas não que seja esse equívoco seja culpa delas, né? Mas parte de uma premissa equivocada de que nós não temos nada a ver com aquilo que a gente está observando espaço afora, né? No entanto, estamos indo lá olhar para aquilo, entender aquilo, porque nós temos tudo a ver com isso tudo, né? Exatamente. Né? E é perfeitamente compreensível, né, que as pessoas tenham essa limitação, essa percepção, sobretudo no Brasil, né, onde a gente tem, infelizmente, uma educação tão sucateada, tão desvalorizada, né, onde as pessoas às vezes falam mal de um grande educador porque outras disseram e elas vão apenas repetindo e nunca chegaram a pelo menos ler um livro, né? A pelo menos, Sim, não sei, deixa eu ver aqui o que está acontecendo com ela. estamos sofrendo interferências aqui. Pois é, deixa eu ver aqui, estou tentando resolver isso aqui. Coisas que acontecem, né? Coisas do Rio de Janeiro. São Paulo não acontece isso, não. Não, é meu computador mesmo. Mas como eu ia dizendo, né? Pô, as pessoas falam mal de uma pessoa que foi um grande educador e não chegaram nem a se dar o trabalho de ler um livro do cara para entender, para conhecer, né? Então, assim, é muito do disse-me-disse, né? A gente tem muito uma cultura de papagaio, né? A E, tal da normalidade, né, Alex? A tal da é, normalidade. A normalidade vai assumindo formas, né, que, por ser a normalidade, não assusta. Ela é uma coisa velada, é uma coisa imperceptível. As formas vão se concretizando, os valores vão se concretizando, os comportamentos também, sem que se perceba, justamente por ser a normalidade, né? E o Christopher Nolan, no filme Interestelar, esse ele filme, faz uma, né? Ele faz uma chamada, ele chama atenção para essa normalidade em relação à ignorância científica, quando ele é chamado para participar da reunião na escola, justamente pelo fato da filha dele ser muito curiosa. uhum. Então, Christopher Nolan chama a atenção que é provável que chegue um momento, se é que já não chegou, que alguém curioso, que alguém que queira, que tenha um certo prazer, um certo amor pelo conhecimento, seja visto como uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita, com algum problema, né? E aí essa pessoa vai para a escola e os pais são chamados. O que acontece com essa pessoa, com essa criança?
né? Ela faz perguntas muito incômodas. Aliás, ela faz perguntas, né? Não deveria fazer perguntas, né? E Christopher Nolan tem uma sacada que ele está vendo isso acontecer. E ele coloca no filme um futuro logo aí, um futuro imediato, onde a NASA, que no filme é quem cria as condições para que a gente salve a espécie humana, né? Onde a NASA ela é obrigada a seguir funcionando de forma clandestina, sem que as pessoas saibam, porque a normalidade assumiu que não se deveria mais gastar dinheiro com essas bobagens. E esses comentários a gente vê acontecendo ao nosso redor hoje. Não precisa chegar no futuro. E o Christopher Nolan, no filme, ele chama a atenção para isso. Olha, fica esperto, dá uma olhada, porque a tendência é essa. Né? Então... Eu estava rindo aqui, eu estou super me identificando, não porque eu seja um gênio, nada disso, mas eu sempre fui aficionado por ficção científica desde criança, né? Minha iniciação não poderia ter sido melhor. Meu pai me iniciou com Star Trek, então acho que logo em seguida veio o primeiro filme que eu assisti no cinema, que foi Star Wars. Então, pô, dali, cara, impossível escapar, né? E a gente, na época, era muito taxado de nerd, né? Depois surgiram novas terminologias, né? Como geek, né? Weird. E, mas depois ficou normal, assim, começou-se a ter um culto ao nerd, né? O nerd ganhou uma importância, né? E um respeito. E agora a gente está invertendo novamente, né? Está voltando a se demonizar a ciência, né? De uma forma inacreditável, né? E isso não é uma coisa só brasileira, né? A gente viu isso acontecer de forma assustadora nos Estados Unidos, né? Eu nunca pensei que eu fosse viver para ver aquilo que eu vi no governo Trump, né? Exato. Então, Mesmo no como governo Biden, foi isso para né, o você? Congresso americano, mesmo no governo Biden, o Congresso americano, que é formado na maioria por republicanos neste momento, não democratas, os republicanos são, por natureza, muito mais conservadores, né? Sim. E você vê, mesmo no governo Biden, e o Biden com as mãos atadas, porque se trata do Congresso, você vê o Congresso americano, nesse momento, tomando decisões retrógradas, né? Voltando no tempo, com decisões em relação à ciência, com relação à medicina, né? A última com relação à autonomia das mães americanas, né? Do direito que elas têm de fazer ou não um aborto, uma conquista que elas tinham conseguido há muito tempo, né? Em que a sociedade havia avançado, né? Com relação não só a esse, como a outros casos. O Congresso americano, neste momento, mesmo com um democrata no poder, consegue estipular medidas, né, que tangem aí o fundamentalismo, o conservadorismo, né, e Eu acho que acabam voltando no tempo, né? no Brasil é muito similar, né? A nossa república também. Não, Tudo aqui foi golpe atrás de golpe, né? Então, assim, deram golpe na monarquia e entrou sim, justamente os barões do café, né? Os barões da cana-de-açúcar. Então, assim, continuou sendo a galera escravagista, né? Aqui não tinha mais como sustentar a escravidão aqui mesmo, chegou num ponto absurdo, né? Os negócios com o exterior começaram a ficar ameaçados, então eles tiveram que abolir mesmo, mas se fosse por eles, continuava até hoje, né? Porque eles são exatamente isso que você está falando, são muito conservadores a ponto de liberar uma coisa desumana. exato. E a gente vive um momento no Brasil agora extremamente alarmante, do meu ponto de vista é alarmante, não é normal não, né, eu ver, né? Onde o fundamentalismo, a obscuridade, né, toma conta. E assim como mostrado no filme Interestelar, né,
o conhecimento não é visto com bons olhos, né? Prova disso, isso está provado na prática com o corte da verba, né? Que beira aí 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais em cada setor, e são esses setores, a educação, esses setores relacionados com a educação, o setor de pesquisa, ciência e pesquisa, a inovação tecnológica também, sem verba, educação sem verba, né? Então, o conhecimento, assim, não é que nós achamos que não é visto com bons olhos. Essas medidas, na prática, comprovam que não é, né? Não é. Né? Então, isso... A gente viu até uma inusitada perseguição da filosofia, né? O que é um absurdo, né? Para bom entendedor, a filosofia é aquela que te ajuda a pensar fora da caixinha. Para você não ser mais um autômato, né? E fica bem claro, né, com essa perseguição, que a tentativa é de transformar a gente em autômato mesmo, né? A gente não ter capacidade de pensar por não ter praticado isso, né? Você já reparou, Alex, que existe... eu vejo isso acontecer, inclusive, em pessoas extremamente até cultas, tá? Mas a palavra filosofia, ela tem um certo impacto, e assim, existe um manto sobre isso, da chatice. É como se fosse algo chato. Filosofia é algo chato. Talvez por desconhecimento do que seja filosofia, foi passada uma impressão, uma noção que isso é chato, que isso é desnecessário, e isso é mais um fator que promove, né, uma falsa noção de que o conhecimento é chato e a gente não serve para nada, e muito pelo contrário, nos afasta de Deus. Isso também pode ser uma consequência, né? Uma característica da preguiça de pensar mesmo, que acaba sendo uma decorrência de todo um processo, né? Que começa com a sucatização o sucateamento da educação e por aí vai, né? Leitura é ruim, tanto que antigamente... eu lembro exatamente de como foi o meu processo de alfabetização, porque foi um pouco doloroso, né? Quando tinha algum castigo, o meu castigo era fazer cópia, né? Então, assim, eles transformavam, na época, uma coisa que deveria ser apresentada como algo prazeroso, como uma porta para outros universos, né? Para outras dimensões de pensamento, como uma coisa terrível, né? Como um castigo. Então eu lembro disso até hoje, ficou marcado na minha vida. Tanto que eu levei um tempo, sabe? Eu fiquei meio que afastado do gosto pela leitura até mais ou menos os meus 13, 14 anos, que foi quando eu comecei a... Eu cheguei à conclusão sozinho, né? Eu falei, cara, eu tenho que ler. Eu tenho que ganhar o costume de ler, porque senão eu não vou ir para frente. Tem muito conhecimento que está na leitura, eu tenho que desenvolver minha capacidade de raciocínio. Eu cheguei a essa conclusão sozinho, né? Eu tenho até um certo orgulho de falar isso, porque assim eu vejo outras pessoas, a maioria não faz isso, né? E eu tento incutir isso nos meus alunos, né? Eu falo, cara, você tem que ler, ator que não lê, sabe? Vai ficar parado no espaço. Mas esse você tem que ler, né? Geralmente não tem o efeito que a gente gostaria, né? Exatamente, eu vejo exatamente essa questão, né? As pessoas são levadas a não pensar, né? São ensinadas a funcionar dentro de um padrão, dentro de uma regrinha, né? Ó, faz assim que é o certo, sabe? Vai estudar, mas você não estuda para aprender ou questionar, ou aquilo te dá uma nova dimensão para você raciocinar. Você estuda para aprender algo para servir como mais um empregado, né? Eles te preparam para o mercado, né? Eles não preparam você para ser um ser humano pensador. O que é meio absurdo, né? Porque a gente vem de uma herança grega,
onde se discutia nas praças públicas, né? Né? A boa discussão, né? Era discussão sobre filosofia, se trocava muito em praça pública, e a gente terrivelmente está no momento agora onde isso está completamente invertido, né? É. Essa minha pesquisa que eu mencionei, é claro que eu não sou um exímio pesquisador, né? Estou fazendo uma pesquisa como qualquer outra pessoa faria, mas ela se pergunta, né? Ela, a partir de uma premissa, justamente nesse ponto que você está tocando agora, né? Olha, o que que aconteceu ao longo, né, da nossa história, a história do Ocidente, Uhum. para que ah, nós não, para que a curiosidade e o conhecimento sejam vistos dessa forma que ele é visto hoje. O que que aconteceu para nós nos mantermos longe de querer saber das coisas? O que que aconteceu para a gente se contentar em não saber das coisas, né? O que que aconteceu para a gente se contentar em saber, simplesmente saber as matérias e as disciplinas necessárias para arrumar um emprego, para eu servir a uma empresa, né? O que aconteceu para eu me contentar com isso? E assim, e tá bom demais, não querer saber de mais nada, né? O qual foi os passos que nós tivemos ao longo da nossa história do Ocidente, claro, para que tudo isso atingisse um grau de normalidade, né? E tem vários aspectos, tem vários acontecimentos, você citou agora, a questão de para que a forma como somos educados, isso tem a ver com a questão da Revolução Industrial e o que ela trouxe, né, em termos de mudança na forma de educar as pessoas, né? Então, e você citou a Grécia. Sim. Ah, quando eu olhei para James Webb, para as fotos que ele tirou, quando eu vejo a foto do Hubble, que é um telescópio em órbita, ele está no espaço, né, olhando para as estrelas, eu me perguntei quando isso começou, né? Por como isso aconteceu? Quais foram os fatos que levaram à construção do Hubble, do James Webb e dos que vêm por aí, né? E a gente é obrigado a voltar para a Grécia, né? Curiosamente, em 600 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, né? Uma pessoa chamada Tales, nascido da cidade de Mileto, né? Alice de Mileto. Ele simplesmente muito curioso e muito preparado. Esses filósofos pré-socráticos e pós-socráticos, todos eles tinham uma característica, que eles eram todos muito letrados, muito preparados, profundo conhecedores de várias matérias e disciplinas, né? Diferente de pessoas que talvez hoje conheçam um pouquinho de cada coisa, eles conheciam profundamente várias coisas, né? É claro que eles não se encontravam numa posição de sobrevivência, né? Eles eram todos tinham condições financeiras, né? Onde eles não eram, vamos dizer assim, absorvidos pela sobrevivência, né? E eles tinham condições de se aprofundar nos temas, né, que eles se aprofundaram. Daí vem o termo filosofia, que é o amor ao saber, o amor ao conhecimento, né? E eles realmente amavam saber das coisas. E hoje nós detestamos saber das coisas, né? Então algo mudou, né? O Tales de Mileto, em 600 anos de Cristo, fez a primeira grande pergunta da qual a gente tem conhecimento. E ele se perguntou e perguntou para os outros: do que são feitas todas as coisas? Ele olhou para o mundo ao redor, ele olhou para a realidade, ele olhou para cima, ele olhou para baixo, ele olhou para o outro, ele olhou para ele e se perguntou: do que tudo é feito? Então, simplesmente uma noção de que tudo aquilo que ele estava vendo, né,
Olha só que figura importantíssima, né? A gente não tem noção da importância de alguém que se fez essa pergunta, né? Ele simplesmente teve a noção de que tudo que existia era feito de uma mesma coisa, que assumia formas diferentes, né? Mas ele não sabia exatamente o que. Mas a pergunta dele lança, né? Lança aí uma abertura, uma possibilidade para uma certa linha de pensamento, né? Um certo projeto de tentar entender do que são feitas todas as coisas, inclusive nós, né? E essa pergunta, assim, a gente considera, né, praticamente um marco, né, o que separa a mitologia da filosofia, né? Então, surge o filósofo grego que ele não se contenta mais com explicações mitológicas para os fenômenos naturais. Eles não se contentam mais em não saber. Eles não se contentam mais em jogar na mão de deuses explicações para as coisas cotidianas, né? Então, há uma ruptura entre a mitologia e o início da filosofia. Na verdade, quando surge a filosofia, nós ainda não sabíamos, mas surge o primeiro passo para o surgimento da ciência, que vai acontecer bem mais adiante, né? Mas Tales de Mileto é um grande marco nesse sentido, né? E depois dele surge um outro, aproximadamente 200 anos depois, surge um outro pensador. A gente aqui, eu não estou mencionando todos, não, nem em sequência, porque não é nosso objetivo. Não é um estudo de filosofia, né? Exatamente, exatamente. Mas simplesmente eu vou mencionar alguns estratégicos que têm a ver com a formação, né, do pensamento ocidental e também a origem da própria ciência em si, né? Então, surge um outro chamado Demócrito, né? Que ele vai responder a pergunta de Tales, né? Tales, ele, quando se pergunta do que tudo é feito, ele considera, né, que tudo era feito de água, né? Vejam, parecido com Tales, né, o Demócrito, né? Então, o Tales ele cogita que tudo é feito do elemento água, né? Por que ele chega nessa conclusão, né? Porque a água, para ele, era a substância mais maleável, mais flexível, mais fluídica, aquela que se transformava em diversos estados, líquido, gasoso, sólido, e para ele a água era a responsável, né, por ser a essência de todas as coisas. Enfim, conceitualmente, ele estava meio certo, né? Mas depois veio Demócrito e responde de uma outra forma. Demócrito fala: nós somos feitos de pequenos tijolos indivisíveis, chamados átomos. E ele chega nessa conclusão. De pai da ciência. Exato. Ele chega nessa conclusão sem instrumentos, máquinas, nada. Simplesmente observando a realidade e pensando a respeito. Então ele chega nessa conclusão. Brilhantes. Né? Essas mentes brilhantes. Impressionante. Ele é considerado o criador da doutrina atomista, né? Da filosofia atomista. Quando ele fala que somos feitos de pequenos tijolinhos indivisíveis e perfeitos, ele erra quando ele diz que é indivisível, mas a própria ciência considerou o átomo indivisível por muito tempo. Sim. Né? Por muito tempo. Então, ele, apesar de ele errar, ele acertou e acertou bonito. Né? A gente levou muito tempo para isso, apesar de todos os nossos equipamentos. Exato. Veja Hoje a não tinha equipamento, mas, pô,
a teoria dele existe até hoje e foi comprovada, né? De que... Então, veja a força que tem a curiosidade humana, né? Uhum. Porque são homens que extremamente curiosos, que observavam as coisas e se perguntavam, Sim. buscavam explicações, amavam o conhecimento, né? E esses homens abriram projetos, verdadeiras esteiras de possibilidades de exploração, né? São, assim, nós devemos muito a esses senhores, apesar de hoje nós temos uma certa repugnância à curiosidade e ao conhecimento, né? Que somos seres inversos daquela época, né? E depois disso, surgem filósofos extremamente importantes, muito desconhecidos, como Sócrates, né? Dispensa comentários, né? Não é? Sócrates ele resolve, Foi considerado na época o mais sábio dos homens, né? exato, né? Pitia, que era a sacerdotisa, o oráculo do templo de Delfos, né? Chama Sócrates do mais sábio de todos os homens. Exato, foi ela. Exato. E aí, quando ele escuta isso, ele fala: opa, mas eu, assim, eu só sei que nada sei. E talvez por isso ela tenha o chamado de o mais sábio de todos os homens, porque ele é o que reconhece que nada sabe, né? E, no entanto, ele também fala: conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerás os deuses e o próprio universo, né? Então, assim, Sócrates era de Meio uma... que ele pega assim a mesma, o mesmo viés do Tales, né? O Tales também fala uma coisa Sim. bem parecida. Quando a gente escuta essa frase, conhece-te a ti mesmo, né? A gente é obrigado a lembrar da cozinha do oráculo em Matrix, Uhum. né? Onde o oráculo mostra para o escolhido a frase que está em cima da porta. Conhece-te a ti mesmo. E ao longo da trilogia Matrix, o Neo, o escolhido, vai olhar para aquela frase no mínimo 3 vezes, em 3 momentos diferentes e em 3 níveis de profundidade de autoconhecimento diferentes. Até mesmo no Revolutions, no final da trilogia, ele ainda olha para aquela frase e fala: agora eu entendo, né? Então, a gente já vê aí que o autoconhecimento é um processo cíclico e interminável. Ele só vai mudando de fase, né? Mas o Sócrates já chamava atenção para isso, inclusive, mais adiante, muito mais adiante, Freud, né? O pai da psicanálise, ele vai olhar para os escritos de Sócrates, e Sócrates vai ter uma grande influência, né, em Freud, na criação da psicanálise, né? Então, como as coisas todas então estão muito interligadas, né? Na verdade, o curioso ajudando ao curioso, Sim. né? Porém, eu chamo a atenção para um detalhe: esses filósofos, assim como Freud posteriormente e outros, todos eram muito letrados. Por que eu estou dizendo isso, Alex? Porque, a meu ver, o que eu estou percebendo é que não só a curiosidade leva ao conhecimento, mas o conhecimento ele leva à curiosidade. Sim. Então é como se a curiosidade ela precisasse ser cultivada para ela nascer. É uma coisa que eu estou vendo aos poucos, né? E eu estou prestando atenção nessa questão dos grandes curiosos, dos grandes, né, dos grandes pensadores, o quanto eles tinham em comum, né, esse amor pelo conhecimento, né? Uhum. Olha o Freud aí, né? Papai da psicanálise, O primeiro desbravador aí, né? né? Confesso que eu nem curto muito Freud, né? Eu sigo Né? uma outra.
mas é inegável que ele foi o cara que abriu muitas portas. Hoje eu estudo psicanálise e eu reconheço, junto com outros, inclusive com os professores, né, de que ele foi o pioneiro. Sim. Ele foi de uma inteligência assim inacreditável, ele foi de uma capacidade inacreditável, tendo em vista o momento, a época, o que ele tinha nas mãos dele, E de né? uma coragem também, né? Porque Nossa, então, né? foi um desbravador, né? O cara Então chegar e foi. enfrentar a coisa, defender uma Hoje a coisa. psicanálise ela não se baseia mais unicamente em Freud, mas tem em Freud a sua base, né? Sim. Então, a genialidade desse cara é incontestável, né? Mesmo que a psicanálise hoje tenha um formato já um pouquinho diferente de quando ela foi criada, né? E voltando aos filósofos, nós temos depois Platão. Platão. Quem não ouviu falar de Bebeu Platão, né? muito em Sócrates, né? Que bebeu muito É. em Sócrates. Quem não ouviu falar de Platão? Platão, ele se interessa, então, não tanto Aliás, pelo... desculpa te interromper. Imagina. Aliás, a gente só sabe de Sócrates graças a Platão Exato, e outros discípulos, porque o Sócrates não escreveu nada, né? Dos exatamente, filósofos, acho que ele foi o único que não deixou nada escrito. Né? exatamente. Ele não acreditava É, justamente na limitação da escrita, né? Porque a escrita, para ele, era uma coisa que fechava o assunto, né? E ele achava que jamais poderia fechar o assunto. Nunca se chegou a encerrar. curiosamente, a gente tem um outro grande influenciador histórico mais Uhum. adiante, né? Jesus de Nazaré, que curiosamente também resolveu não deixar nada escrito, né? Uhum. Será por quê? Né? Que coisa para a gente pensar. Pois é. E voltando em Platão, dispensa apresentações, né? Ele ele fala do mito da caverna. Né? Ele vê o projeto de filosofia dele separa dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo, né, dos sentidos. Né? E, segundo ele, nós aqui no mundo dos sentidos, né, temos apenas acesso a pequenos indícios do mundo das ideias. Né? Olha ele aí. Então, segundo ele, o mundo das ideias é onde existem as formas perfeitas das coisas. E o mundo dos sentidos é onde a gente experimenta um pouquinho disso, ainda que de maneira distorcida. Daí vem o mito da caverna. Uhum. Tão importante o mito da caverna, difundido até hoje, presente até hoje, na nossa realidade como nunca, né? Onde, claro, simplificando, haviam pessoas dentro de uma caverna que assistiam acorrentadas, importante esse acorrentadas, né? Tem um simbolismo muito interessante. Assistiam interessadas às sombras que eram projetadas no fundo dessa caverna, né? E essas sombras, claro, eram pixels de algo que estava fora dessa caverna. É claro que aí existe a dualidade do mundo, né, das ideias, do mundo dos sentidos, mas essas pessoas que viam essas sombras acreditavam piamente que a realidade era isso que eles viam. A realidade era constituída por essas sombras. Né? E aí, uma dessas pessoas da caverna, curiosa, insatisfeita, né, indagadora, angustiada, né, resolve caminhar, buscando uma saída e consegue achar a entrada dessa caverna. E ela tem acesso ao mundo como ele é. Muita luz, muito cheiro, muito gosto, muitas cores, né? Formas tridimensionais, não só bidimensionais. Né? Então é como se a realidade para ele tivesse ganhado uma proporção indescritível. Porém,
né? Esse cara que conseguiu sair da caverna, ele não se contenta, ele fica tão entusiasmado, tão impactado pela descoberta dessa realidade, que ele volta para a caverna e com o intuito de mostrar aos outros, né, que eles não estão vendo a realidade como ela é, que ela é muito mais complexa, muito mais ampla, muito mais interessante. E o que acontece com esse cara que volta para a caverna e começa a falar para os outros dessa outra realidade? Ele é morto. Ele é assassinado pelas pessoas que estavam muito felizes, contentes em continuar vendo as sombras no fundo da caverna. Então, esse mito ele está presente até hoje, né? Ele define muito da nossa realidade, e ele está presente também no filme Matrix. Né? Olha só. Para ilustrar um pouquinho. Até que ponto nós não estamos satisfeitos com as pequenas sombras que a gente está vendo? Né? Até quanto isso nos satisfaz? Vivemos esse momento agora, né? Esse momento de polarização, a gente está vivendo esse mito da caverna com toda a força, né? Exato. E até quanto não existe a ideia de que não é legal, talvez a própria divindade não fique muito feliz com você se você querer saber além, querer ir além e não se satisfazer com o pouco que você tem. Né? Sim. Enfim, é tudo muito complexo. Né? Muito. O ser humano é complexo. Né? Mas veja a contribuição que deixou Platão, né? Uma coisa inacreditável, com a sua obra A República, né? Que todos nós deveríamos, né, ter lido. Né? Onde ele fala de uma sociedade ideal. Né? Inclusive uma obra muito deturpada, né? Impressionante. Sim. Como deturparam a República? E aí, só para terminar essa linha dos filósofos, eu queria chamar a atenção para um outro filósofo que vem depois de Platão, que é Aristóteles. Aristóteles, por que eu chamo a atenção para ele? Porque ele vai ter ele não imaginava, mas ele vai ter uma influência, né? Por um lado, por alguns aspectos, uma influência muito positiva, né? Por outro, uma influência devastadora, né? Na linha da aquisição do conhecimento, na linha da curiosidade. E eu já explico por quê. Né? Aristóteles foi um grande filósofo. Ele foi o responsável por organizar, né? O primeiro a organizar as ideias, né, da filosofia, né? Colocando cada assunto dentro da sua pauta, dentro do seu tema. Né? E ele é praticamente considerado o próprio criador da filosofia em si. Né? No entanto, ele, conhecedor de várias disciplinas diferentes, e uma delas a astronomia, ele olha para o mundo, ele olha para o céu, ele olha para o sol, ele olha para as estrelas e ele foi de geocentrismo. Travou um pouquinho. Ele olha para as estrelas e... Aristóteles, e ele formula o que a gente conhece hoje por geocentrismo. Sim. É porque deu uma travada. Ok. Ele coloca a Terra no centro do cosmos. E tudo o resto, que na época não era muita coisa, era o quê? Né? Naquela se concebia o quê? A Terra no centro de tudo, né? A Lua ao redor, uma camada de estrelas fixas no céu, não se moviam, o céu era estático, não se mexia, né?
E nós temos, então, permeando, né, essas camadas, nós temos uma substância chamada éter. E, assim, na concepção aristotélica, veja, e não só na dele, naquela época, a geometria era sagrada, a geometria tinha uma grande influência, né, na hora de você explicar as coisas, né? Então, o que Aristóteles faz? Cria um modelo geocêntrico, onde tudo gira ao redor da Terra, e a Lua e as estrelas, tudo é perfeito. Tudo é imóvel e tudo é perfeito. Tudo é geometricamente perfeito, né? E por que Aristóteles coloca a Terra, como você está mostrando no modelo geocêntrico, as Já é camadas da o cebola, né? modelo do Bartolomeu, mas é exatamente o É. que Aristóteles falava. E aí você vê o modelo, as camadas da cebola, né? E você vê um modelo que eu me arrisco dizer, Alex, que esse modelo ele está presente até hoje. Na prática, mesmo que muitas pessoas tenham passado por algum livro de ciências, e nesse livro de ciências elas tenham passado por algum capítulo de astronomia, tá? Mesmo que elas tenham tido essa informação na vida, somente essa, né? A noção que essas pessoas têm na prática, a crença que elas têm na prática, é que sim, que a Terra é o centro de tudo e tudo o que existe gira ao redor dela. E eu digo mais, eu vou além. Muitas pessoas, inclusive que passaram pela escola, chegam a acreditar que só existe a Terra e o céu azul e o céu preto. Sim. É impressionante também a influência psicológica disso, inclusive subconsciente, né? Inconsciente. É Mesmo que a gente importantíssima, porque isso que você está falando é muito importante, porque uma noção como essa nos coloca, enquanto seres humanos, numa posição muito complexa, né? Nós continuamos como sendo o centro de tudo, e não só o centro de tudo, como a própria imagem de quem nos criou, né? Essa visão aristotélica ela não está isenta de, vamos dizer assim, de uma certa religiosidade, não, né? Quando Aristóteles coloca a Terra no centro de tudo, ele coloca Deus no centro de tudo. Uma visão de uma religiosidade, né, e astronomia, elas estão andando juntas, né? E o que acontece a partir daí para, vamos dizer assim, complicar um pouco a tendência positiva dos filósofos anteriores, a tendência da busca pelo conhecimento, né? Essa visão aristotélica, ela coincide, né? Ela coincide com o surgimento com a ascensão da própria igreja, né? Sim. Nós estamos falando aí de Aristóteles em mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e nós estamos falando da ascensão da igreja por volta do ano 300 depois de Cristo. Isso perdurou bastante, né? Galileu, Então, Galileu foi perdoado há pouco tempo, né? exatamente. Falando o contrário. Exato, a gente vai chegar em Galileu, né? E aí, o que acontece, Alex? Nós estamos falando aí de 600 anos, onde a visão aristotélica com a Terra no centro do cosmos, ela é adotada pela igreja. Sim. Grandes teólogos, que eram filósofos, mas teólogos da igreja, assumiram a visão aristotélica, né, da Terra no centro do cosmos, Deus no centro de tudo, né, como a explicação perfeita para a obra de Deus.
né? Era muito E aí, oportuno, né? e aí Cara, surge uma figura, perfeitamente. e aí surge uma figura também filósofa, mas teólogo, muito importante, que é um tal de Santo Agostinho. Uhum. Santo Agostinho, ele não satisfeito, ele vai dizer o seguinte: além da tentação da carne, existe a tentação da mente em buscar o conhecimento e a sabedoria. Veja, ele coloca toda uma linha anterior, né, de busca pelo conhecimento, uma linha histórica, né, de gregos, né, romanos, e ele condena isso, dizendo que essa é uma tentação, né, que é uma tentação da mente que existe junto com a tentação da carne, alegando que toda e qualquer intelectualidade deve servir apenas à teologia e nada mais. Então, Né? a intelectualidade, Isso é muito a louco. partir do momento que ela é usada para buscar entender como funciona a natureza, ela passa a ser condenada pela própria igreja. Então, veja, né, o impacto que isso tem na curiosidade humana. Do Ocidente, é claro. Tá? Do Ocidente. Sempre falando do Ocidente, o Sim, sim. Oriente é uma outra história. Né? Bem diferente, né? Bem diferente. Poderia Aliás, dizer muito mais aliás, avançada, né? você me lembrou até uma coisa agora falando do Oriente. Quando a gente a gente vai falar de Copérnico já, né? É muito provável, a gente sabe que a gente está contando a história do pensamento ocidental, né? Mas tem coisas acontecendo ao mesmo tempo no Oriente e em outras partes do mundo que são muito interessantes, que a gente nem imaginava. Né? E a gente vai falar também um pouquinho disso depois. Né? Sim. E aí, essa influência aristotélica do geocentrismo, da Terra no centro do cosmos, né? Da intelectualidade a favor da teologia, né? E do pecado da tentação da mente em querer saber sobre como funciona a natureza, essa visão ela vai perdurar por 1.500 anos. Que doloroso, né? Muito, muito impactante. 1.500 anos. E isso só começa a mudar com o advento do Renascimento. Demorou, pô. Né? Quanta coisa horrorosa não aconteceu até chegar Não mais lá na satisfeito, frente. não satisfeita, a igreja, além disso, na época de Santo Agostinho, vai criando, vai dando molde a algo que viria a se chamar Santa Inquisição. E ela simplesmente destrói todos os escritos gregos e romanos. Isso, destrói. 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 Todos os textos eles desaparecem. A não ser, né, isso eles não conseguiram fazer com que desaparecesse totalmente, graças a um povo muito, vamos dizer assim, uma reputação muito ruim hoje em dia, mas que na época nos salvaram, que são os árabes. Os árabes. Os árabes, eles fizeram o favor de guardar grandes, sim, imensas cópias de todos os textos gregos e romanos que foram banidos do Ocidente pela Igreja. Pois é. Simplesmente sumiram. Né? A gente tem que dar o E, devido valor aos árabes, né, cara? A gente está muito com as ideias muito nubladas em relação à importância deles, né? E até considerando-os de forma absurda
como um povo ignorante, né? Então, assim, não é. Ignorante e associado ao terrorismo, certo? Pois é. Nada mais longe disso, né? Eles que Exato. trouxeram a matemática, né? Eles que Eles têm, trouxeram o eles têm eles têm uma cultura assim, riquíssima, belíssima. Vou dizer até que com um grande grau de sedução, as cores, a arte, a música que eles têm, a dança, e conhecimento é algo de forma isso, geral também. né? Sim, e eles foram grandes conhecedores, grandes mestres. E eles, com o advento do Renascimento, eles invadem a Península Ibérica, eles vêm Espanha, eles vêm para a Itália, eles vêm para a França, e eles começam a espalhar a sua cultura, né? E é a partir daí que os textos que eles guardaram voltam a circular. A gente vê isso claramente, essa influência deles em Veneza. É impressionante como a arquitetura de vários prédios em Veneza, janelas, pórticos, sabe? São A de arquitetura da terra dos meus pais na Espanha, em Andalucia, é toda árabe, né? né? O E é meu belíssimo sobrenome, né? O meu mesmo. sobrenome, Adame, ele vem da linhagem árabe, né? E aí nesse momento eles trazem, né, toda a cultura e também o conhecimento que eles guardaram, não só guardaram, como foram aperfeiçoando da filosofia grega e dos romanos também. E isso volta a circular, né? A igreja, com o advento da igreja de Martim Lutero, começa a sofrer uma divisão, né? E nesse momento, junto com essa cultura que está retornando, a igreja começa a ser vítima de uma atmosfera de questionamento religioso. Sim. E aí o terreno está fértil para que grandes pensadores voltem a dar as caras, como foi, no caso, Copérnico. Copérnico, ele grande admirador, né, da ciência, das artes gregas e romanas, né? Ele, matemático e astrônomo, ele se debruça novamente em busca do conhecimento, né? O amor ao conhecimento está de volta, né? E ele simplesmente nos faz o favor de dizer, olha, não é isso, não é assim, não é assim. A Terra não está no centro de coisa alguma, né? Quem está no centro de tudo é o Sol, e a Terra gira ao redor do Sol, assim como os demais planetas. Sim. Copérnico simplesmente, junto com Darwin e com Freud lá na frente, ele muda tudo. Ele tira o ser humano de onde está, do centro das coisas, e joga para a periferia de volta, né? E aí? Eis aí o grande corajoso Copérnico. Por que corajoso? Lembrando que a igreja ainda existe, a Santa Inquisição está em pleno andamento. Copérnico fala: eu vou desbancar todos eles, em todos esses pensamentos aristotélicos. E Loucão, ele, né? e ele resolve enfrentar a Santa Inquisição. Ele Loucão. resolve enfrentar, né? Uhum. E ele lança o seu livro sobre, né, a evolução das esferas, né? Agora eu esqueci o nome, não me lembro direito, mas você pode ver aí para mim se você puder, né? Que é a Revolução das Esferas Celestes, se eu não me engano. Ele lança o seu livro e a igreja vem perguntar para ele: e aí, né? O que você está dizendo? Né? E ele está dizendo isso, isso e isso. Né? E ele começa a arrumar grandes problemas para ele, né, com isso. O livro é As Revoluções dos Orbes Celestes. Isso. Eu falei esferas, mas eu li num outro Uma lugar. coisa. Praticamente acaba sendo a mesma coisa. E aí o Copérnico, ele está super confiante sobre o que ele está dizendo, porque as observações comprovam o que ele está dizendo. E ele chega a ridicularizar alguns teólogos da igreja, né? Uhum. Ele chega a ridicularizar em praça pública
o que não é bom para ele. Não é bom para ele naquele momento, não é bom para ele, né? O que acontece, então? Ele acaba sendo julgado pela Inquisição, né? E pela influência que ele tinha, né, com alguns grandes homens riquíssimos e com alguns doutores da igreja, né, que para esses caras Copérnico era um grande consultor da ciência, né, por isso ele escapa da morte e a igreja acaba dando um castigo de uma prisão domiciliar para ele, né, mas ele escapa por pouco da morte, né? E ele, nessa necessidade de publicar o livro dele, né, ele tem um discípulo que chama Réticos, e esse Réticos, ele pega essa tarefa para ele tentar publicar esse livro, levar para as gráficas, né, enfim. E ele se depara com outro teólogo chamado Osiander. Nossa, quanto tempo eu não escuto esse nome. Né? Nossa. E o tal do Osiander pega o livro de Copérnico e escreve um prefácio se passando por Copérnico. Ele, né, representando a igreja, ele diz nesse prefácio: tudo que está escrito aqui é uma abstração e não corresponde à realidade. E Osiander assina em nome de Copérnico. Você imaginou a igreja fazendo isso? Imagina. Pegando a obra de Copérnico e fingindo se passar por ele, criando um prefácio onde o próprio autor diz que aquilo é falso. E aí, esse livro, ele passa a ser considerado uma fraude ao longo dos próximos 60 anos. Então, a igreja consegue promover mais 60 anos, né, de obscuridade em relação ao progresso que Copérnico trouxe em relação à realidade, à astronomia e tudo mais, né? Foi só quando surgiu Kepler, né, Johannes Kepler, um alemão, astrônomo, muito inteligente, muito perspicaz, que ele constatou, pelo que ele conhecia de Copérnico, ele constatou a fraude, né, de Osiander e tornou pública essa fraude, né, trazendo aí Copérnico de volta à equação, né? E aí chega o cara depois, aliás, o Kepler, ele contribuiu muito com a ciência também, né? Ele simplesmente conseguiu comprovar que as órbitas dos planetas também não eram perfeitas. Por quê? Porque todo o modelo de geometria perfeita, que vem, inclusive, dos filósofos, né, falava que a órbita dos planetas era perfeitamente circular em função de uma geometria sagrada, né? Olha ele aí. E Kepler fala assim, não, a órbita dos planetas não são circulares, elas são elípticas. E ele desmancha com esse conceito da circunferência perfeita e sagrada também, né, na visão. Faz essa leitura ainda hoje, né? Também, ainda hoje. Nas escolas se aprende isso, inclusive, né? Em muitas questões. Nossa, eu fico assim, gente, como ainda estão presos a essa ideia de que a coisa é uma. Volto a dizer, Alex. Redondo, né? Impressionante como as pessoas ainda acham que a Terra está no centro do universo, né? Imagina, então, sobre as órbitas. Não vou nem mencionar terraplanismo e outras coisas mais, né? Como a teoria da rosquinha. Né? Enfim, tudo isso é muito triste, cara. Tudo isso é triste. Bom, se a gente não rir, a gente enlouquece, né? Não, tem Mas, que rir. Tem que rir. Levar na brincadeira, na piada. Nesse ponto, eu tô com os comediantes. Né? Entendeu? Tem que ser. Também. A gente enlouquece mesmo. Com certeza. E aí chegamos a Galileu. Galilei. Eu volto a chamar a atenção, assim como eu chamei a atenção para Aristóteles, eu chamo a atenção para Galileu. Por quê? Galileu, assim, de forma espetacular,
ele cria uma frase que ela tem imenso impacto até hoje. E ela é muito real, ela é muito atual. Que é uma frase que diz o seguinte: a natureza não liga para as autoridades. Ela não liga para a autoridade. O que ele está dizendo? Que a verdade, né, a verdade a respeito de como as coisas são, como elas funcionam, não está nem aí para o que a autoridade diz sobre ela. Olha, a famosa luneta dele. Né? Então, o que ele cria? Né? Ele simplesmente está assistindo uma missa, ele é moleque, ele está assistindo uma missa, e ele vê, né, uma espécie de um candelabro que fica que o coroinha solta e aquilo fica no movimento de pêndulo. E ele começa a usar o batimento do pulso do coração dele. Ele começa a usar como relógio para calcular a velocidade com que o pêndulo, né, faz o seu movimento. E ele percebe que, ao contrário do que o Aristóteles diz, né, a Terra não é perfeita. Ele tira a conclusão que a Terra não é perfeita. Por quê? Porque a velocidade de oscilação do pêndulo não muda, mesmo com a influência da gravidade. E ele percebe isso assistindo uma missa. Né? A partir daí, ele percebe que ninguém antes dele fazia experimentos. Não se fazia experimentos a respeito das teorias, né, que explicavam como a realidade funciona. E ele é o primeiro cara que cria, né? Ele formula a importância dos experimentos, né, na formulação das teorias. Ele praticamente é o criador do método científico. Né? E a partir daí ele pensar sobre isso, né, cara? Que até então as pessoas não experimentavam, né? Não observavam a testar. Isso é louco, né? É muita comparação, né? E era a gente, né? Muito interessante, muito interessante. Né? É bem absurdo, né? E é como assim ninguém testava, ninguém experimentava, né? E não, simplesmente não, né? E aí Galileu se dá conta disso. E ele fala, não, mas é imprescindível que se façam os experimentos, né? E ele ganha de um importante sábio holandês, ele ganha uma luneta de presente. Essa luneta, que a gente chama de telescópio, né? Ela já vinha sendo fabricada na Holanda já fazia um ano, né, naquela época. E Galileu ganha uma luneta de presente. Galileu, extremamente inteligente, insatisfeito, inquieto, sempre com aquela angústia de querer mais, ele pega aquela luneta e ele vai falar, eu vou fazer uma melhor. E ele constrói um telescópio, né, com uma capacidade óptica muito melhor da luneta que ele ganhou. Né? E o que ele faz com isso? Ao invés de ele observar as mulheres trocando de roupa, né, nas outras casas, né, ele aponta o telescópio para o céu noturno. Mais uma coisa incrível, nunca alguém tinha feito isso. Foi a primeira observação tecnológica do céu noturno, foi naquele momento que Galileu aponta o telescópio dele para cima. Então, assim, quando a gente olha hoje o Hubble, o James Webb e o gigante de Magalhães que vem por aí, né, a gente tem que se lembrar de Galileu apontando o telescópio dele para cima, porque é a mesma coisa. Eu fui no museu dele, cara. Lá se eu não me engano, foi em Florença. Nossa, sensacional. Eu vi essas fotos do museu dele de Florença
no livro do Marcelo Gleiser. Eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente. Nossa, é muito legal, porque assim, é um museu em homenagem à ciência, né? O início da ciência. Nossa, você vê todos os equipamentos, tudo que foi criado. Cara, é muito legal o museu. Vale muito a Sim. pena. Então, é claro que a partir desse momento, a gente vem depois disso, vem grandes personalidades, Isaac Newton e por aí vai, né? Einstein. Nossa, a gente poderia falar aqui infinitamente sobre esses caras. Mas por que eu chamo a atenção para Galileu? Porque quando eu vejo a foto do Hubble, eu vejo, é como se eu estivesse vendo Galileu olhando para cima, né? Hubble, James Webb, nada mais é que a extensão e a melhoria tecnológica da atitude de Galileu. Sim, tudo começou com ele, né? Isso é que é o legal. E por que ele fez isso? Por que ele apontou o telescópio para cima? Por uma coisa chamada curiosidade. Né? Curiosidade. Assim, veja que mesmo a igreja tentando, né, assim, declarando guerra, né, explícita contra a aquisição de conhecimento, né, e a postura de tentar entender como a natureza funciona, foi inevitável, né, inevitável que a curiosidade humana, né, tivesse a força que ela sempre teve. E aí volta aquelas questões: por que que agora nós estamos, né? O que aconteceu com a nossa curiosidade? Bom, é claro que isso a gente vai, né? Já teve aí uma influência, até agora o que a gente falou, já teve aí uma influência muito forte da igreja para tornar isso realidade, né? Mas teve um fato curioso, antes um pouco de Galileu, que você deve ter ouvido falar, que trata-se do teólogo, filósofo e teólogo bizantino, que era o Giordano Bruno. Giordano Bruno, claro, imagina. Giordano Bruno é uma coisa muito curiosa, porque é uma pessoa reclusa, não se sabe muito dele, né? E ele diz, naquele mesmo momento que Copérnico enfrentava a igreja, ele diz o seguinte: olha, não se trata, né, apenas da Terra girar em torno do Sol, né? Desculpa, ele fala o seguinte: o Sol é uma das estrelas, porém o espaço está repleto de planetas e sóis, estrelas, infinitos sóis, infinitas estrelas, ele chega a mencionar, com a existência de vida em cada um deles. Ousadíssimo, né? Né? No momento em que Copérnico estava quase sendo morto por afirmar que a Terra girava em torno do Sol, Giordano Bruno, ele vai muito além e ele coloca que nosso Sol não era o centro do universo. Nosso Sol era apenas um dentre incontáveis sóis espalhados pelo universo, incontáveis planetas, inclusive com vida. E ele tira o ser humano de um papel de ser o único no universo também. Da onde Giordano Bruno tira essas ideias? O que leva ele a afirmar, né, é a questão de planetas, né, muitos e muitos planetas cheios de vida. Alguém Né? implantado aí, ó. Implantaram ele aí. É muito, muito curioso, porque ele fala de algo que, neste momento, nós ainda estamos, assim, de forma geral, cogitando, né? E ele fala numa época, nós estamos falando aí de 1600 depois de Cristo. Ele Ele fala está à isso frente, inclusive, do nosso tempo, né? né? Mas ele paga caro por isso. A igreja não tolera o que ele diz. A igreja
condena a fogueira em praça pública e mata Giordano Bruno. Sim. Né? Ela usa o Giordano Bruno como exemplo, aliás. Né? A Ela usa participação do Giordano seu Bruno parceiro aí. né? Exatamente. Né? E aí, o que Giordano Bruno ele é queimado, morto em praça pública? Né? Veja que esse evento ele tem semelhança e muito com a própria crucificação de Jesus. Né? Uhum. A crucificação na época dos romanos era, né, um crime que servia, antes de mais nada, como exemplo para os outros do que iria acontecer se você contrariasse, tá, a política romana e as crenças judaicas. Né? Então, a igreja usou não a crucificação, mas a fogueira com o mesmo propósito. E a natureza, assim, a essência do crime é o mesmo. Né? É Sim. feita em praça pública para que sirva de exemplo para os demais. Né? Giordano Bruno ele discorda da igreja com relação à postura aristotélica, ele discorda também com relação à quantidade de planetas e sóis, ele discorda que nós somos o centro de alguma coisa, né? E ele discorda de uma outra coisa muito curiosa. Ele tem um certo problema com o que a igreja fala sobre alma, sobre transmigração de alma, sobre reencarnação. Ele simplesmente fala uma outra coisa. Né? E a igreja, nesse momento, em 1600, ela condena a reencarnação. E Giordano Bruno fala, não, a reencarnação, a transmigração da alma é um fato. E a igreja o mata por causa disso. Mas por que isso é curioso? Porque alguns anos antes, né, isso é curioso porque as pessoas não conhecem, não sabem esse respeito. Mas alguns anos antes, até por volta de 550 depois de Cristo, a reencarnação é um dogma eclesiástico da própria igreja. Sim. Sim. Né? Que inclusive estavam nos textos, né? Até o Concílio de Nicéia, né? Então, veja que curioso, a igreja mata, né? A igreja mata uma pessoa por ela dizer algo que ela mesma dizia pouco tempo antes. Né? Então, peraí, mas o que aconteceu? Né? Quem hoje é um adepto da igreja, quem hoje chega na igreja, quem hoje se associa à igreja, talvez possa achar que todos os dogmas, né, presentes hoje foram sempre do mesmo jeito. Foram sempre esses. Foram estáticos, imutáveis. Né? Como se Deus não mudasse de opinião. Sim. Mas o curioso é que Deus muda de opinião. É o que eu acho mais engraçado nessa questão. Eu não vejo nem como se Deus não mudasse de opinião. É como se Deus estivesse preso às nossas opiniões, né? Porque dentro da nossa ideia limitadinha. Né? Na verdade, o que não deixa de acontecer é que nós estamos, né, definindo o que Deus acredita ou não, o que Deus considera certo ou não. Nós estamos definindo isso o tempo todo. E essa definição muda ao longo do tempo. Ela Deus muda ao longo da a história. sua imagem, né? Exato. Somos nós que criamos Deus à nossa imagem. Né? E continuamos criando, né? Claro, claro. Então, a doutrina da reencarnação na igreja ela tem um final muito curioso, muito chega até a ser bizarro, né? Parece porque por volta de 450 depois de não, por volta de 500 depois de Cristo,
553. 543 começa, né, o problema. Existia o imperador Justiniano, Sim. na época, totalmente vinculado ao Eu não poder da sabia que tinha igreja. começado tão cedo, né? Né? Isso é uma informação nova para mim. Durou Então, bastante, né? Porque sim, uns 10 anos aí para. né? Né? Então, em 543, a sua esposa, a esposa de Justiniano, né? Ela praticamente foi se ajustando entre esse poder do império e da igreja, ela foi buscando seu lugar, né? E ela conseguiu, né, ao longo do tempo, ela conseguiu fazer com que Justiniano obedecesse algumas de suas vontades, né, e influenciasse, né, o império e a igreja, né, em função das demandas da sua esposa. Né? O que aconteceu? Ela, antes de ela subir ao poder, ela era uma cortesã ou prostituta. Né? E Uhum. quando ela subiu ao poder, ela não queria de forma alguma que ela continuasse sendo vista da mesma forma ou que as pessoas descobrissem de onde ela tinha vindo. O que ela faz então? Ela pede ao marido, ela ordena ao marido que mate cerca de 500 amigas dela, colegas de profissão. Ela ordena o assassinato de mais de 500 prostitutas, né, que de alguma forma sabiam da existência dela, né, e sabiam da profissão anterior da imperatriz. Né. Uhum. E o que acontece é que o Justiniano ele realmente manda matar, ele realmente mata todas essas mulheres. Né. Só que, naquele momento, com o apoio do Papa Orígenes, né, Papa Orígenes, esse é Justiniano, essa é a mulher de Justiniano, né? Não, esse é o Justiniano mesmo. Esse é Justiniano mesmo? É o Tá. Justiniano. É, É um mosaico o Papa bizantino. naquela época, o Papa Orígenes ele já tinha escrito 2 obras onde ele deixava bem claro a importância da reencarnação, né? E do ciclo de ações e consequências das pré-existências da alma. Né? Então, o que acontece? Esse era um dogma muito presente, era uma crença muito forte. Naquele momento em que a esposa do imperador ela manda matar as 500 colegas dela. Isso a incomoda, porque ela pensou o seguinte: bom, se a reencarnação é um dogma da igreja, se ela existe, se é a vontade de Deus que a gente pague, sofra as consequências das nossas ações numa próxima vida, eu tenho que parar com essa história. Eu não quero sofrer as consequências de matar as minhas amigas. E ela ordena também o imperador Justiniano que elimine, assim, extermine radicalmente da igreja, né, o dogma da reencarnação. Sim. A partir daí, começa a luta dele com os concílios, né, da igreja, com o Papa Orígenes, né, e essa luta que vai durar praticamente 10 anos até que, no concílio de Constantinopla, né, que foi feito apenas com os papas do Oriente, nenhum papa vinculado a Orígenes, que apoiava a reencarnação como dogma eclesiástico. Né? Foi um concílio muito pequeno, né, perto dos outros, e nesse concílio eles conseguem fazer com que seja estipulado que qualquer pessoa que mencione, né, o caminho da alma, a pré-existência da alma
e suas possíveis implicações nas vidas posteriores, seja condenado à morte. Foi o início das obliterações da Bíblia, né? Que durante toda a trajetória do catolicismo, Papa após Papa, muitas modificações foram feitas nos textos originais, né? Que já supostamente já tinham obliterações das cópias mesmo, antigas, né? Das quais eles se utilizaram para compor o texto final bíblico, né? Final entre aspas, né? Mas para bom estudante, para bom estudioso, você vai esbarrar o tempo inteiro com essas modificações que foram feitas a bel prazer do Papa, que às vezes cismava e falava assim, eu acho que isso aqui está errado. E mudava o texto da Bíblia e aquilo passava a ser canônico. Né? Exato. É muito louco isso, né? Isso aconteceu muitas vezes, né? Os dogmas da igreja, eles não são imutáveis, né? Eles vêm sofrendo, né, certas mudanças ao longo do tempo, né? E essa informação, ela assusta algumas pessoas que pensavam que certas crenças, certos dogmas sempre foram do jeito que eles são hoje, E né? a maioria não tem nem ideia de que isso aconteceu, né? Porque não estuda, né? Aceita simplesmente porque foi criado dentro do catolicismo ou de qualquer outra vertente e acha que é aquilo ali. O próprio estudo do cristianismo, da história do cristianismo, ele não é estimulado pelo cristianismo. Sim. Né? Você não vê... mais se envergonhar do que né? se orgulhar, né? Muito mais. Quando a gente se depara Você com o que crucificado eles por chamam... isso, né? que eu falei. Né? Vou me crucificar na internet, você vai ver os comentários depois. Pois é. Alguns haters. Quando a gente se depara com algo chamado, vamos dizer assim, catecismo, ou quando a gente se depara numa escola qualquer que tem estudo de religião, a pessoa tem uma matéria chamada religião, né? No que consiste isso? Onde o doutor ali da igreja, o representante da igreja, ele vai passar adiante a forma com que a igreja interpreta os escritos bíblicos. Uhum. Em nenhum momento, né, é estimulado o estudo da própria religião, no estudo do cristianismo, no sentido de averiguar de que forma foram feitos aqueles escritos. Eu só estou preocupado em saber, né, a correta interpretação daqueles escritos, mas eu não sou estimulado a entender da onde vieram aqueles escritos. Sim. Então, hoje, o próprio Leandro Carnal, né, é um exemplo muito interessante. Por quê? Ele é de família católica, né, com uma influência muito forte nessa questão. Ele sempre foi católico, né, coroinha e tudo mais. E ele chega uma hora que ele se interessa pelo estudo das religiões, onde ele vai estudar a história do cristianismo. E quando ele passa a estudar o cristianismo, desculpa, e assim como outras religiões, vai chegar um momento em que ele muda de postura e fala: hoje eu sou ateu. Meu mundo caiu. Não é? Então, essa é uma outra coisa curiosa, porque quando você se depara com o que é o ateu para as pessoas, você vê as mais perversas, terríveis definições do que é um ateu, né? Sim, sim. Chega a ser assustador, né? E a própria palavra, né? Quando algumas pessoas mencionam a palavra ateu, isso vem com uma certa emotividade, vem com uma certa raiva, né? Chega até a ser um certo ódio. Mas a pessoa não nasceu odiando os ateus. De alguma forma, aquilo da onde veio, né? Ela aprendeu a odiar um ateu, né? Em algum lugar, ela aprendeu isso, né? Então, o próprio Karnal é um exemplo interessante, onde ele fala, bom,
eu sou um ateu, mas eu estudo as religiões, eu gosto muito de estudar as religiões, eu sou apaixonado pelo tema e ele não vê como entender o ser humano ao longo da história sem estudar as religiões, né? Então, o caminho de cada religião, né? Como cada religião foi formada, as diferentes transformações que cada religião sofreu, né? Porque essa é a nossa história também, a história de todos nós, né? Mas o ateísmo ele é visto como algo praticamente demoníaco, associado ao demônio, né? Mas eu considero assim, quando alguém tem essa visão bem, vamos dizer, raivosa de um ateu, eu até sugiro que ela conheça a história de Leandro Carnal, porque você vai ver que você não vai encontrar ali um discípulo de Satanás, né? Você vai encontrar uma É até pessoa, engraçado, né? né, a pessoa se colocar numa postura dessa, né? Você Porque, vai encontrar nossa, uma não faz pessoa, o menor sentido, né? educada, interessada, cuidadosa, carinhosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa neutra, impessoal, uma pessoa que respeita todas as crenças, né? Não é isso mais ou menos que demandamos, né? Sim. De uma sociedade, né? Uma sociedade. Então, com essa história da queima em praça pública de Giordano Bruno, por ter ido contra a igreja também na questão da reencarnação, né? O que levou ele à morte, né? Eu praticamente eu encerro a primeira parte da minha pesquisa sobre essa história da nossa curiosidade, Sim. né? Porque parece que ao longo do tempo, desde que Tales de Mileto, em 600 a.C., se fez aquela pergunta e deu origem a todas as outras perguntas que vieram depois, praticamente surge aí uma busca pelo conhecimento, tem um lado humano que busca o conhecimento, e tem um lado humano que odeia o conhecimento. Então, sempre em guerra. Sim. Sempre em guerra. Sim. Isso foi Então, ao bem. longo da história, né, a história humana também é definida por um constante conflito entre o conhecimento, né, e a destruição do mesmo. Tá aí os diversos incêndios na Biblioteca de Alexandria, né? Para Sim, comprovar, né? sim. Então, se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, Alex, né, a gente acaba se fazendo muitas perguntas, porque existe uma certa forma na maneira da gente se comportar no dia a dia, isso independente da idade, independente da formação, isso pode ser em pessoas mais cultas, menos cultas, mais favorecidas, menos favorecidas. Existe aí uma certa um amortecimento em relação à curiosidade. Me parece que desde o momento em que hoje nós nascemos, né? E aí vem os traumas do crescimento infantil e por aí vai, parece que a criança se vê num mundo, numa sociedade, no mundo não, o mundo é muito mais amplo que isso, mas numa sociedade aqui onde a gente vive, onde a família, talvez na forma dos pais, né, quando essa criança começa a fazer perguntas, talvez os pais reajam de uma forma que a levem a deduzir que aquilo é até um pecado. Ele não deve fazer perguntas. Os pais não gostam. Por outro lado, a criança vai para a sua formação religiosa já com esse trauma, né, dos pais, com medo de perguntar, ela já chega na escola da religião com medo de perguntar. E se ela chega a fazer uma pergunta, né, ela vai ser desmotivada também
a perguntar, fazendo com que ela conclua que ela deve escolher entre a pergunta e entre, né, o favorecimento de Deus, né? Isso aí vai render muita discussão ainda, tem muitas coisas para a gente falar. Né? E acho que a gente está chegando no final da primeira parte mesmo, né? Porque você queria 1 hora, já deu 1h44. Então, né, quando a gente volta, a gente vem para a época contemporânea, né? E a gente começa a se perguntar o que fez ao longo da nossa história contemporânea, né? Depois dos filósofos, depois da igreja, né? Depois dos primeiros astrônomos, né? O que fez com que a gente deixasse a nossa curiosidade de lado? Aí nós vamos entrar em assuntos como realmente a família, a escola, a religião, né? A Revolução Industrial, né? E outros comportamentos sociais, descritos por alguns sociólogos também, que são interessantíssimos, mas, de alguma forma, parece que nós estamos numa sociedade em que ela está constantemente em guerra contra a curiosidade, contra o conhecimento. Sim. Parece inacreditável, mas parece que é verdade. Tá aí, né? Tá aí, a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. Né? E a gente sabe, por estudo, que aconteceu através da história e está presenciando isso hoje. Né? Mas é isso. E até pessoas que a gente, né, Alex? Até pessoas que a gente conhece, até pessoas mesmo que a gente conhece, que estão um pouquinho mais soltas, não estão tão presas às convenções, né? E que buscam, de uma certa forma, até o autoconhecimento, né? E até uma transformação, até uma melhoria humana, até mesmo essas pessoas, né? Surpreendentemente, parece que até essas têm algo contra o conhecimento e que parece que elas nem percebem que têm. Né? Os paradigmas. É isso. Então é isso, Rony. Vamos encerrar aqui e a gente marca a parte 2, né? Porque precisa, né, cara? Vamos embora. Vamos. 1 hora ia ser muito pouco, cara. Tem muito assunto e esses assuntos acabam abrindo mais leque para a gente discutir, trazer mais detalhes, fazer comentários. E aí, depois desse papo, surgem outras ideias, né, que a gente coloca em prática na parte 2. Né? A parte 2 vai pegar fogo. Né? Mas valeu, Rony, cara. Tamo junto aí. Vamos ver se a gente, de repente, consegue fazer a parte 2 semana que vem. Se der, né? Senão a gente adia mais uma semana. Eu não tenho pressa. Sem pressa. Hoje, fazer uma coisa com qualidade. Acho que ficou muito bacana o que a gente está fazendo hoje aqui. Sem pressa, quando for melhor, quando for bom para os dois, né? Sem pressa. A ideia principal desse papo é levar esse conhecimento, é ajudar as pessoas a saberem um pouco mais sobre a história, né? E perceberem o quanto é importante a gente raciocinar em cima de bases, né? E talvez, né, Alex? Talvez começarem a se perguntar, né? Sobre a própria curiosidade delas. Exatamente. Né? Exatamente. Botando uma sementinha lá, uma coceirinha lá no cérebro. Quem sabe? Quem sabe? Né? A gente consegue. Mas valeu, cara. Obrigado. Valeu. E a gente marca a próxima aí. Valeu? Obrigado, meu velho. Obrigado mesmo. Um abraço, mano. Sempre um prazer, cara. Abraço, meu velho. Tchau, tchau.